Pode colocar já. Oi, Luísa. Oiê, boa noite para todo mundo. Boa noite. Ai, boa noite. Vamos esperar mais uns minutinhos e já já a gente começa. Uns 5 minutinhos, tá bom. Aí o pessoal vai se organizando, vai tomando água. Oi, Emily. Oi, oi. Oi, Joelma, boa noite. Eu só não tenho muita noção de quando passaram esses 5 minutinhos, mas tudo bem. Porque ainda tem gente entrando, né? Oi, Pri. Ah, que legal, legal. Tá, João Paulo vai avisar quando der 5 minutinhos.
Acho que já passou, né, gente? 5 minutinhos. Acho que a gente pode começar, Nádia. Deixa eu só fazer uma marcação aqui de uma coisinha que eu vou ler, que eu tava... Ah, legal. Peraí. Aqui, achei. Bom, então vamos lá, né? Então, agradecendo aí a todo mundo que teve interesse, né? A disponibilidade de estar aqui. Nós estamos apresentando o minicurso A Formação Crítica do Leitor, Literatura e Educação. Vamos iniciar com as apresentações. Então, meu nome é Nádia, eu sou doutoranda pelo Programa de Literatura e Crítica Literária, aqui da PUC de São Paulo. Sou mestre em Educação, orientanda da professora Diana Navas. Sou professora dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, estou na sala de aula, 5º ano. Sou especialista em cultura e literatura brasileira. Então, eu estou aqui junto com a Paula para apresentarmos esse minicurso oferecido pelo programa, que é um minicurso um pouquinho mais sucinto dessa vez, né? A gente vai ter só esse encontro, mas espero que seja muito produtivo para todos nós. Paula, você quer se apresentar? Posso me apresentar. Eu acabei de defender, gente, eu defendi sexta-feira, então ainda estou me acostumando. Hoje me chamaram de egressa, então eu sou egressa do programa, achei engraçado. Eu sou mestre agora, né, aqui do programa de Literatura e Crítica Literária, aqui da PUC São Paulo. Tenho 18 anos em escola pública de professora, mas estudante também, minha vida toda em escola pública. E aí estou nesse universo, sou muito feliz quando professora, muito realizada. E nesse percurso de professora também sou contadora de histórias, então eu me identifico muito como arte educadora também, porque acabo fazendo muitas formações de contação de histórias, de mediação de leitura, tenho trabalho na Biblioteca Hans, né? Então, sou mais assim, arte educadora, estou hoje também, hoje faz 7 anos, como professora orientadora de sala de leitura da Prefeitura de São Paulo. E estou nesse caminho aí de mediação, de contação de histórias. Tenho 2 livros também publicados. Um está nas 6 EMEIs aí da Prefeitura de São Paulo. Acho que é isso. Sou aí também estudante de psicanálise, né? Estagiária de psicanálise. Fazemos de tudo um pouco, né, Nádia? Professora, né? A gente aprende cedo, viu? Que tem que diversificar, né, Paula? Pode passar, por favor, João Paulo? Aí, então, a gente, para organizar, né, nossas reflexões, as nossas ideias, pensamos em, primeiro, a gente vai fazer alguns combinados antes aqui, né, entre nós, como se fosse um contrato didático, a gente faz isso na escola também, né? Então, primeiro, vamos organizar a questão das dúvidas, né? As perguntas. Se alguém tiver algum questionamento, pode já ir adiantando, deixando no chat, que a gente reservou um tempinho para responder e abrir um espaço de conversa no final da apresentação. E aí a gente se organiza para responder todo mundo direitinho. A segunda coisa é esse nosso percurso, né, que a gente decidiu trazer aqui como proposta para vocês. Então, eu inicio a apresentação. A gente tem vontade de colocar tudo aqui, gente, mas são escolhas, né? Então, nesse momento, a gente vai apresentar nessa perspectiva, né? Então, eu inicio a apresentação falando um pouquinho sobre as nossas questões mais internas, né? Sobre a literatura e as nossas subjetividades, para partir para uma reflexão sobre a educação estética, né? Que é o meu objeto de estudo, e a literatura na escola, como um espaço de transformação social.
E aí já, né, a Paula traz também esse olhar, trazendo o direito à literatura, a questão da bibliodiversidade, o olhar no espaço escolar, e aí faremos o nosso debate, as finalizações, né, algumas leituras, né, que é o que eu já vi que a Paula vai trazer, e a gente abre para essa conversa no final, tudo bem? Pode passar, João Paulo. Bom, então aí a gente, né, tem essa pergunta, né, uma pergunta tão difícil de responder, né, porque é uma pergunta muito profunda. Eu não sei se a gente tem a resposta imediata para essa pergunta, né, porque ela é muito, primeiro que ela é muito pessoal e ela é diferente para cada um, porque descortina um mundo interior sensível muito nosso, né, ela acessa lugares nossos muito profundos e muito pessoais. Pode passar, João. Então, eu trouxe aqui essa maravilha aqui, né? Não sei se está aparecendo aqui. Esse é o Orhan Pamuk, né? Que escreveu essa obra, que é o resultado de um ciclo de 6 conferências que ele traz ao mesmo tempo que conduz algumas reflexões teóricas, né? Só que a gente pode chamar de uma obra tanto quanto híbrida, porque ele traz muito das suas experiências pessoais, né? Então fica até como uma autobiografia junto com essas reflexões teóricas, que ele conduz de uma forma altamente poética. Por isso que eu vou trazer um trecho para vocês dele aqui. Então, para ele, o romance é uma forma de viver outras vidas. O efeito do romance é único, né? Único para cada um, e transporta o leitor de uma simples paisagem, de uma simples imagem das palavras, para o universo de uma paisagem pintada. Então, segundo o escritor, quando eu lia romances em minha juventude, às vezes uma paisagem ampla, profunda e pacata surgia dentro de mim. E às vezes as luzes se apagavam, o preto e o branco se intensificavam e depois se separavam, e as sombras se moviam. Às vezes eu me encantava com a sensação de que o mundo inteiro era feito de uma luz diferente. E às vezes a penumbra entrava em cena e cobria tudo. O universo inteiro se tornava uma emoção única, em um estilo único. E eu gostava disso. E achava que estava lendo o livro por causa dessa atmosfera específica. À medida que, lentamente, eu era atraído para o mundo existente dentro do romance, percebia que as sombras das ações que tinha realizado antes de abrir o livro, sentado em minha casa, em Besiktas, Istambul, o copo de água que eu havia tomado, a conversa que tivera com a minha mãe, os pensamentos que me passaram pela cabeça, os pequenos ressentimentos que eu alimentara, lentamente esvaeciam. Então, essa paisagem, né, cheia de detalhes que a literatura nos oferece, de alguma forma opera em nós pouco a pouco. Então, são essas sutilezas, né? Às vezes, essa extensão de um estado mental de um personagem. A nossa identificação com as cenas, as nossas percepções diante de tudo que acontece na leitura, é a consolidação de uma ideia de uma construção de mundo. Um mundo interior cheio dessas sutilezas, mas também de subjetividades. E aí pode passar para o próximo. Então, na leitura das obras, a gente percebe que a gente percebe as coisas de maneiras particularmente distintas. As coisas que nos afetam de modos diferentes. E é por isso que a relação que nós temos com a literatura é subjetiva. São as nossas vivências, as nossas experiências, as nossas memórias, que fazem com que a leitura seja diferente, tenha nuances diferentes para cada leitor.
E o texto, né, não, que bom, né, que isso acontece, o texto não tem todas as respostas, né, ele está cheio de não ditos, de frestas, de lacunas, e o leitor, com toda essa sua subjetividade, cumpre o seu papel, tentando ocupar essas frestas, né, se projetando nelas. Então, mas não é também só isso, né? Não é só um completar de frestas, é uma capacidade crescente de ir desenvolvendo cada vez mais essa habilidade de preencher esses pontos de indeterminação. Então, acrescentando camadas de sentido a cada leitura, e isso vai sendo alcançado cada vez mais, quanto mais o leitor se torna experiente, mais ele vai ficando perito aí nessa relação. Então, quando a gente fala aqui, né, que da formação de um leitor crítico e sobre uma atitude crítica diante do mundo, falamos justamente dessa capacidade de incorporar novas ideias ao lado das ideias que ele já possui, tentando transformar, tentando reconfigurar, primeiro reconfigurar o mundo próprio, para depois operar em um mundo exterior. Pode passar. Então, um leitor experiente, né? A gente traz aqui vamos colocar um nome, né? Nessa personagem, dessa imagem, que é a Josefine. Um leitor experiente tem o hábito de recorrer aos textos já lidos anteriormente, fazendo uma espécie de releitura reconfortante. Mas num processo mais íntimo que ocorre aqui, nesse exemplo que eu trouxe, que é dessa obra aqui da Michelle Petit, A Arte de Ler, ou de Resistir à Adversidade, ela fala exatamente dessa capacidade de construir sentido, que é uma ideia que a gente pretende desenvolver, e traz exemplos maravilhosos como esse depoimento dessa personagem, que é a Josefine, que acaba representando um pouco de todos nós, né? Na verdade, ela não é uma personagem muito bem, né? Ela é uma pessoa que prestou um depoimento aí para a Michelle, né? Para pesquisa. Então, eu vou ler o depoimento e, a partir disso, vamos pensar um pouco sobre esses efeitos do poema, dos poemas, né? E da narrativa poética. Eu me lembro de um dia, abre aspas, né? Eu me lembro de um dia quando me encontrei em um estado de nervosismo completamente patológico. Corri para a biblioteca à procura do poema Le Moulin, de Verhaeren. Ele me acalmou no mesmo instante. Depois disso, voltei a ele várias vezes. Ele afasta toda a loucura, todo o desequilíbrio. Eu sei que ele está lá, como a pastilha na gaveta da esquerda. Ele me faz muito bem por causa do seu ritmo. Talvez também uma imagem, mas, sobretudo, o ritmo. O que é impressionante é que naquele dia eu fui diretamente procurar esse livro e nele esse poema. Portanto, havia em mim alguma coisa que já sabia e de que eu não tinha consciência. Então, eu acho que mais que reconfortante ou apaziguador, né, é também reparador, como a própria autora comenta, que mais que palavras, esse ritmo, o tom que a obra proporciona, né, uma espécie de acolhida para o leitor, remete a um ritmo muito conhecido nosso, né, o ritmo original, que é aquele de sístole e diástole, né, todo mundo conhece, que são as batidas do nosso coração. Então, olha a força da organização do poema para Josefine, né, e para nós. Então, a gente vê também exemplos disso no texto de Antônio Cândido, também um texto muito conhecido como Direito à Literatura, que ele fala, entre outras coisas, sobre essa estrutura, né, que é como tijolinhos de construção, o modo de organizar a matéria, de alguma forma, organiza o nosso caos interior. Então, ao passo que organizamos a nossa mente, organizamos também a visão que temos do mundo. E esse é o primeiro estágio da humanização, primeiro estágio humanizador. É o lugar que o leitor pressente a sinceridade do autor.
Então, é também parte do processo envolver os nossos saberes sensíveis. Pode passar, João. Bom, então é deste lugar que partimos para pensar a literatura na escola, né? Pensando em envolver os saberes sensíveis dos nossos alunos no encontro com as expressões artísticas. E a obra de arte literária tem todas as condições para que esse encontro se viabilize. Então, eu acho que para a gente se envolver com essa proposta na escola, considerando todas as instâncias envolvidas, e pensando também no processo de construir uma proposta humanizadora, de fato, para que o leitor possa ter esse encontro com a obra, é manter um movimento muito peculiar de desautomatização. Então, as sensações que a gente tem, se a gente não para, a gente tem uma tendência para as sensações imediatistas, né? Então, a gente concorre aí com muitas influências externas, com muitos excessos, né? É aquela história, né, de quando a gente está anestesiado, nós não somos afetados pelos eventos, né? Claro, estamos anestesiados. Então, é nesse sentido a estesia. E o objeto artístico, quando a gente está no automático, é muito difícil mesmo estar sensível para as coisas. E o objeto artístico, né? Deixa eu pegar uma obra aqui para fazer uma encenação. Enfim, um objeto artístico é complexo, né? Exige tempo, exige um demorar-se nele, né? E é nesse sentido a proposta de educação estética na escola. Pode passar, por favor. Então, a apreciação da obra literária nessa perspectiva está muito mais atrelada ao desenvolvimento de um alargamento das percepções, né, no contato com as expressões artísticas. Não só no contato com as expressões artísticas, né, mas eu acho que acaba desencadeando nisso, né? Então, esse desenvolvimento se constrói por vias sensíveis. E além de ser fortemente atrelado, a gente lembra de Jorge La Rosa, né, falando para a gente sobre a experiência, La Roça, né, que aquilo que nos toca, que nos acontece, e a cada dia se passam inúmeras coisas, né, as coisas passam pela gente, mas quase nada nos acontece de fato. E o acontecimento é feito de estímulos, é feito de sensação pura. A experiência demanda tempo, precisa de um intercâmbio na escola, né? A experiência na escola está cada vez mais rara, devido às zilhões de demandas, né, que nós temos, e o dia a dia vai se impondo sobre a gente, as tarefas vão se acumulando, né, a gente vira mesmo um professor tarefeiro, né, engolido aí pelo dia a dia, seja pelo preenchimento de documentos, pelas planilhas, pelas avaliações, aí quem é professor já sabe, né? Então, é um movimento contra isso, né? Então, a gente trabalhando contra isso o tempo todo, né? Como se fosse Dom Quixote mesmo, lutando contra o moinho de vento. Pode passar, João. Aí eu acho que é extremamente importante, nessa etapa, refletirmos sobre o que estamos fazendo do nosso tempo na escola. Aí outra obra aqui, né? Outra teórica. Como esse espaço, sobretudo literário, está sendo experimentado. Então, eu recorri ao texto da Cecília Bajur para falar sobre isso, né? Sobre o lugar de escuta na escola. A escola é esse espaço muito privilegiado de escuta, né? Parece que não, mas a gente tem todas as condições, né? Onde é possível, sim, conversar sobre os textos, intercambiar sentidos, né? Sentidos que o texto próprio desencadeia. Observar como a linguagem
da criança surpreende tanto, né? Ela traz ali... a gente sempre leva um susto, né, com as coisas que as crianças nos trazem, né? Sempre de forma metafórica, e às vezes a gente grava e escuta e fala, meu Deus, eu não prestei atenção nisso, né? Eu não escutei isso. Então, é um exercício mesmo esse de escuta, né? Também entre eles, né? Apreciar o que o outro diz, às vezes gera algo novo para nós, né? Então, essa concepção dialógica também, que a Paula vai falar um pouquinho também para a gente, que eles constroem também juntos, né? A escuta é um momento sutil, é um encontro intersubjetivo, né? Então, quando a gente falou lá de subjetividade, né, que as coisas nos tocam de formas diferentes, como que é esse encontro de vozes internas, né? Então, a gente lembra foi uma lembrança muito feliz, daquele cumprimento indiano, né, que fala que o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Então, é mais ou menos isso, mais ou menos por aí que a gente pensou. Pode passar, por favor. Bom, então, se colocar nesse espaço sensível como mediador é extremamente desafiador, né? Porque nós temos muitas situações que implicam no cotidiano e nas práticas de leitura da escola. Então, promover mudanças, estabelecer novos caminhos, novas propostas de literatura na escola, ampliar, né, dialogar com os pares, propor o que a gente sabe que precisa ser feito, né, pensando nesse cenário social que a literatura se encontra hoje, pensando em todas as críticas que a gente pode fazer desse fazer literário que ainda persiste na escola, né, que a escola assim, a teoria da escolarização, né, que fala que quando a literatura adentra o espaço escolar, ela é naturalmente escolarizada. Então, a gente tem que considerar essa escolarização, né? Tentar se desvencilhar de um ensino que use o texto como pretexto de alguma outra coisa que desvirtue ali a literariedade do texto, mas usar essa escolarização a nosso favor, né? Usar a escola como um espaço cultural mesmo, de alunos como produtores de cultura, né? Alunos como centro do processo educativo, para também promover essa tal escolarização adequada que a gente tanto quer, né? Também pensar na questão das políticas públicas do livro, do que está circulando na escola, qual o repertório, acervo, tudo isso, e isso muda, né, de escola para escola, né, quando a gente, prefeituras, estado, rede particular, então pensar que essas escolhas ampliam o acesso à variedade de linguagens, né, e aí a gente tem uma gama imensa, dependendo da mediação que se estabelece com a leitura, a gente pode potencializar esses acessos, né? Dependendo ali, como eu disse, do repertório, do acervo que a gente tem. Planejamento, né? O que a gente faz, ou gostaria de fazer, né? Então, imagina uma biblioteca escolar perfeita, né? Se não tem planejamento, o risco de não dar certo é imenso. Então, bons trabalhos para que essas obras aconteçam, né, na escola. A escola, às vezes, cobra errado, né? Eu já passei pelas duas instâncias aí de cobrança. Ou cobra demais, ou desprestigia o trabalho do professor. Então, esse cobrar demais no sentido de quantidade, sabe? Você leu hoje, quantas obras você leu hoje, ou se você leu todo dia. E aí a gente pega histórias de professor que entra na biblioteca e fala, tem que pegar uma obra aqui rapidinho para ler para o meu aluno, né? Mas qual a qualidade dessa ação, né? Se não é uma ação pensada, né, antecipadamente. Então, pensar em tudo isso, né, para que, eu acho que, assim, e os coordenadores também, no outro sentido, né, na outra ponta de quando está acontecendo um trabalho de qualidade
dentro da sala de aula, os coordenadores, às vezes, precisam também estar nesse estado de estesia, né? Afetados pelos eventos, mais sensíveis, né? E a gente entende também que esse coordenador precisa ser acolhido, né? Ele está também envolvido ali nas tarefas e nas cobranças que vêm para ele, né? Acesso também, né, oportunizar os momentos de leitura para que as boas obras tenham seu lugar potencializado na mediação e que a criança também tenha a oportunidade de um encontro individual com a obra, né? A gente fala tanto em mediação, parece aquela coisa assim compartilhada, né? Como a gente tem várias modalidades aí que a gente pode trabalhar. Inclusive essa muito importante do encontro individual e íntimo com o texto, né? Então, para que a criança possa fazer suas escolhas autônomas e autênticas, né? Mas para isso ele precisa de nós como referencial e um modelo de leitor. Aí vou falar do leitor crítico no próximo slide, João. Aí a gente tem essa imagem. Então, no sentido, né, de uma formação de leitores que tenham possibilidades de estar sensíveis diante da literatura, um leitor que entende a realidade com mais sofisticação, né? Então, esse entendimento da própria realidade torna o sujeito capaz de agir sobre o mundo e transformá-lo. Professores engajados e comprometidos com essa mudança, por meio do pensamento crítico, alunos que experimentam a educação como prática da liberdade, né? A Paula vai falar também sobre isso, experiências inclusivas na escola, fundadas no respeito, que dialoguem com o multiculturalismo. Então, é nessa escola que acreditamos. E com isso, eu encerro aqui, só, né, temporariamente, e passo a palavra para a Paula, que vai seguir aí com as reflexões. Obrigada. É importante falarmos também que fazemos parte de um grupo de estudos de literatura e educação. O pessoal que estiver aí, agradeço do grupo. É um grupo muito rico. Como bons professores, compartilhamos muitos saberes, práticas, diálogos, possibilidades. E é muito interessante. Tem o pessoal da Paraíba, do Ceará, né, do Maranhão. E aí é muito bom, olha, eles estão por aí, gente. Estamos aprendendo muito, trocando, tá muito gostoso estar com esse pessoal, tá? Agradeço demais. Tem vaga, sempre tem. Belém do Pará aí, tá vendo? É muito bom. Pode passar, João. Pode passar que eu já me apresentei? Não, mas pode deixar aí, pode deixar aí. Que aí eu vou contar a história, que eu gosto de começar contando história, né, como boa professora. Vou aqui acender minha fogueira. Se você só semeia os alunos, ia mandar todo mundo, né, acender a fogueira. Se quiser acender também é bom. Pode sim, pode participar. Depois vocês me procuram lá no... eu deixo meu contato depois, se vocês não estiverem no grupão da PUC. Essa história é um conto popular africano. E aí, quando o conto é popular, a gente não sabe de onde veio, como começou, mas isso também não importa. O que importa é que tinha um reino onde o príncipe casou com a princesa, o rei virou rainha, a rainha virou rei, mas não foram felizes para sempre, porque senão a história seria muito curta, e aí a Nádia ia brigar comigo. A história se coloca que desde que essa rainha entrou ali naquele reino, ela ficou doente. Começou a emagrecer, definhar, uma tristeza sem fim. O rei não sabia o que fazer. Chamou todos os curandeiros, ali do seu reino, de outro reino, e nada resolvia. Desesperado, pegou seu cavalo e foi sem destino. Chegando ali numa casa, ouviu um barulho. Um barulho não, uma risada de mulher, feliz, risonha, festiva.
Ele olhou no buraquinho ali da porta e viu uma mulher corada, feliz, saudável. Não pensou duas vezes. Bateu na porta do camponês. Quando o camponês abriu a porta, imaginem, um rei ali na sua casa, na porta de sua casa. Desesperado, perguntou: Rei, o que você está fazendo aqui? O rei explicou que a sua mulher estava muito adoentada. E ele queria saber o que ele fazia para sua mulher estar assim, tão bem, corada, saudável. O camponês disse para ele: eu dou a ela carne de língua. O rei não entendeu muito bem, achou aquilo muito estranho, mas, desesperado, apaixonado pela rainha, achou melhor nem contestar. Voltou ao reino e chamou os cozinheiros melhores que ele tinha. Mandou fazer uma sopa de carne de língua. E lá foi dar à rainha, que tomava aquela sopa com muito desgosto. Se ela melhorou? Não. Piorou cada vez mais. O rei pensou aí numa forma de melhorar a situação. Levou sua rainha para ficar um tempo ali na casa do camponês e pegou a mulher do camponês e levou um tempo para morar no reino, para cuidar ali dos afazeres. Ah, quem já pensou, quem já conhece essa história já sabe. A rainha, quando ele foi visitar, estava feliz, corada e saudável. E a mulher do camponês emagrecia aos olhos vistos. Quando o camponês viu a mulher, até esqueceu que era rei e ficou bravo com ele. Rei, o que você fez aí com a minha mulher que está toda desfinhando? O que eu fiz? Dei a ela tal da sopa de carne de língua. Ai, mas o camponês riu demais. Riu de se acabar. Não, rei, eu não dou a ela carne de língua. Eu dou a ela boas histórias. Eu conto histórias para elas de diferentes gêneros, diferentes povos. Ela ouve, ela conta, nós conversamos. E é isso que eu dou a ela carne de língua. Dizem que desde esse dia o rei decretou várias leis, obrigando, dialogando e conversando com todos que contassem boas histórias para todos ali do reino. E dizem que nunca se viu um reinado tão feliz. É isso, gente. Essa narrativa fala dessas histórias, de como é bom ter histórias, dialogar, conversar e compartilhar com os nossos estudantes. Pode passar, João. Quando pensamos em histórias, quando pensamos nesse direito à literatura, temos muitos teóricos, mas eu quis começar com um que repercute nas nossas formações de sala de aula, nas nossas formações enquanto professores, que é o Antônio Cândido. A Nádia também já falou no começo, né? Dessa defesa à literatura, né? Desse direito básico do ser humano, de fabular, dessa fabulação que, nessa formação do sujeito que cada vez mais está um repertório da escola, né? Quando eu recebo sempre em reunião de pais, eu dou aula do 1º ao 9º, né? Porque eu sou em sala de leitura. Eu sempre recebo um pai lá na porta da sala de leitura falando: ai, mas meu filho precisa ler. Ah, mas o que a senhora pode me falar para o meu filho começar a ler? E aí eu pergunto sempre: mas você lê com ele? Você faz esse movimento? Porque nós temos programas como Minha Biblioteca, desses livros irem para casa das crianças, e aí geralmente eles ficam, né, sem graça, falam que não tem tempo. E eu tento falar para eles, sabe aquele minutinho antes de dormir, aqueles 10 minutinhos, aquele movimento de ter essa leitura, né, em casa. Infelizmente se perdeu cada vez mais. Então essa formação crítica, essa formação leitora, ela vem muito na escola, né? E também eu me sinto privilegiada por estar num espaço de sala de leitura, mas a gente sabe que existem, né, e vê trabalhos tão ricos, por exemplo, do Ceará, que as meninas compartilham com a gente, mas a gente sabe que muitas vezes essa literatura ela fica nesse pedagogês, né, como a gente brinca, nessa coisa de tirar alguma informação dessa leitura, não tem essa leitura de fruição, essa leitura de diferentes gêneros.
Então, infelizmente, fica uma coisa chata para o estudante. Pegando num senso comum, fica uma coisa chata, que infelizmente, muitas vezes, não provoca essa continuidade, porque eu falo para eles, eu não quero que vocês fiquem aqui, leitores, eu quero que vocês sejam leitores, não nesses 45 minutos de sala de leitura, mas que vocês levem para casa de vocês, para o universo de vocês. Muitas vezes eles pegam o livro emprestado, posso pegar mais de um? Quantos eu posso pegar? Quantos você quiser ler. E se você quiser deixar de um e pegar o outro, né? Ter outros movimentos de leitura, de gêneros que você pode me trazer, que de repente eu nem conheço, ter esse movimento desse gosto da leitura, né? E aí, pode passar, João. Esse movimento humanizador que o Antônio Cândido traz, eu trouxe um outro teórico que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de psicanálise, o Bruno Bethlen, que ele fala, né? Que muitas vezes a gente fala assim, mas é a leitura por gosto, como se a leitura só trouxesse para a gente coisas boas. Não somente coisas boas, ela traz muitas inquietações, ela repercute em muitos outros universos que também são importantes para nós, porque muitas vezes ela preenche lacunas, ela preenche temas fraturantes, ela preenche no estudante, na criança, no jovem, esse gosto da leitura de outros diferentes aspectos, né? Então ele fala aqui que para a história prender a criança, ela tem que ter essa curiosidade, claro, né? Ela tem que ter esse clímax, ela tem que desafiar. A gente tem que usar a linguagem do livro a nosso favor, seja uma mediação, né? A mediação, quando a gente tem o livro nas mãos, seja a contação usando outras possibilidades de arte, mas a gente tem que desafiar. Mas quando a gente quer enriquecer a vida, esse imaginário, ela tem que mexer com as nossas emoções, ela tem que ser sensível a isso, ela tem que inspirar. A criança tem que reconhecer muitas vezes as suas dificuldades, inclusive. Se sentir perturbada. A gente nunca lê um livro que falou, nossa, para e fala, parece que esse livro foi feito para mim, né? Parece que esse livro é meu, parece que essas histórias são para mim. Então, essa formação desse leitor crítico, ela também passa por isso, né? Nesses desafios desse leitor literário. Pode passar, João. Trago também, sempre trago nas minhas histórias, no meu percurso como formadora, a Conceição Evaristo, que possibilita essas narrativas das escrevivências. Cada vez mais, principalmente os jovens leitores nos espaços escolares, eles se sentem mais representados nessas leituras, onde escrever é ter uma realidade de uma história particular que aponta para essa coletividade, né? Para esse universo tão rico que a Conceição Evaristo traz, né? E aí, que também é meu objeto de estudos, como a Nádia trouxe o dela, essa potência da bibliodiversidade, de você se encantar com o regional e com o universal. Você não esquecer que existem diferentes gêneros que você pode trazer na sala de aula, que, como eu disse, muitas vezes não é o que você aprecia, o aluno vai se encantar com outros gêneros, e também valorizar aquilo que ele traz, aquela sua regionalidade, aquilo que ele se sente sensível, sensibilizado, e as narrativas da Conceição Evaristo, da Carolina Maria de Jesus, cada vez mais trazem, né, essa possibilidade dessa criança, desse jovem, dessa infância que a gente fala, né, se repertoriar e se identificar com essas histórias. E aí, se a gente sente, se a gente é sensível, a gente leva para a nossa vida. Para além, como eu disse, para além de uma aula, né? Ver que eles têm possibilidades de colocar seus pontos de vista, que muitas vezes eles não acreditam nisso, de terem suas leituras e poderem também repertoriar a sua comunidade, né? Eu tenho também alunos que passam a repertoriar a casa deles, o universo da casa deles, né? Formar esses leitores que não tiveram culturas indígenas, né, dos nossos povos originários, que não tiveram leituras de matriz africana, porque eu também não tive quando eu era jovem estudante, infelizmente. Quando eu leio para os meus estudantes, eu leio para mim também, porque infelizmente eu não tive essa possibilidade. E eu sei
que eles também fazem isso muitas vezes no espaço né, da comunidade, da casa deles, repertoriar essa família de boas leituras, de boas literaturas. Pode passar, João. Aqui é uma foto da minha sala de aula, né, da minha sala de leitura. E esse incentivo à leitura literária deve ser no foco de toda a sociedade, comprometida com essa inclusão cultural. Espalhar, né? Temos as bibliotecas, que eu sempre falo, porque eu sou voluntária de uma biblioteca. Hoje as bibliotecas continuam com esse empréstimo de bons livros. Muitas vezes a gente fala, nossa, eu queria tanto ler esse livro. Às vezes está caro, porque tem essa questão aqui, principalmente, né, do nosso país. Temos essas bibliotecas ricas, com um acervo maravilhoso. E temos também polos culturais nessas bibliotecas, saraus, feiras literárias, compartilhamento de contação de histórias. Nós temos muitas coisas interessantes, porque esse desenvolvimento ele tem que ser uma produção literária social, né? Eu acredito muito, para mim, literatura, pesquisa, ela está muito ligada à relevância e ao impacto social, de fazer a diferença para que esses jovens levem esse trabalho de formiguinha para essa sociedade mais leitora, né? Refletir sobre essa democratização, esse acesso à leitura, com esses movimentos que eu disse, né? E valorizando sempre a diversidade, né? Não somente uma fala, trabalhar contra esse silenciamento literário de poucas vozes, da voz do colonizador, de poucas mulheres, talvez, infelizmente, somente em alguns movimentos, como a literatura infantil, mas estar em outros movimentos. Essa literatura LGBTQIA+, que cada vez mais repercute positivamente na literatura desses jovens. E é um desafio, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de acertos e erros, é um trabalho de saber escutar esses jovens, essas crianças, não apenas ouvir. Mas muitas vezes a gente fala assim, mas esses jovens, essas crianças não leem. Será que não leem? Ou eles não leem o que você gostaria que eles lessem? Muitas vezes eles estão lendo outras narrativas, HQs, né? Que tanto eles gostam, para muitas pessoas ainda não é considerado uma literatura, né? E outras literaturas aí, o Diário de um Banana, Harry Potter, que a partir dessa, eles ficam com esse gosto dessa literatura e partem para outras. Mas a gente tem que aprender a ser generoso de respeitar esses gostos, esses movimentos literários desses jovens e dessas crianças, né? Estimular essa leitura literária, né? Dentro e fora do espaço escolar, como eu disse, transformar não só esse leitor ouvinte, como eu disse, mas nessa escutatória mesmo, né? Que eles sejam esses leitores competentes, autônomos, críticos e consumidores de cultura. E aí o que eu sempre bato nessa tecla também buscar, eu tenho esse privilégio de ter um movimento de sala de leitura de 50 anos, né? A sala de leitura tem 50 anos, que é algo muito difícil numa política pública. Mas nós temos cada vez mais essa importância de formar, desde os bebês, crianças, um projeto literário, né? Além dos não alfabéticos, dos alfabéticos, dessa leitura de imagem, dessa formação do leitor desde pequeno, de respeitar essa idade, para ele nessa crescente, e assim nós formarmos leitores críticos, que é o que a gente mais quer, mais almeja, mas muitas vezes ficam pequenos projetos de um professor, de uma escola, de um movimento. É muito rico, é muito importante, mas o que nós queremos, né? Eu sou muito poliana, ainda acredito demais nisso, é que assim como as pesquisas acadêmicas possam repercutir ali no ambiente de sala de aula, as políticas públicas sejam de médio a longo prazo, nessa proposta de formar o leitor desde ali do pequenininho, não é uma educação básica? Até o final, ali nos anos finais, o ensino médio, no EJA, repertoriando e respeitando esses movimentos literários de acordo com a sua idade. Pode passar, João.
Aqui, gente, também é uma fotografia da minha escola, é o 9º ano. E aí nós estávamos lendo, né? Criaturas Estranhas, e eles falaram para mim, nesse calor que nós estamos agora, é momento pessoal, né, Nádia? É assim, a minha sala de leitura tem 2 ventiladores, mas ou a gente fala ou a gente liga o ventilador, porque ele faz tanto barulho que aí às vezes a gente desiste, acontece com vocês também, acaba desligando. E aí estava um calor e nós queríamos ler, fazer essa leitura compartilhada. Onde nós vamos? Vamos para a quadra? Vamos para a quadra. E lá nós fomos, e foi muito mais gostoso, principalmente porque estávamos aí ao ar livre. Eu gosto muito, a sala de leitura é muito legal, porque tem os acervos, eu tento colocar ali um colorido, mas também é muito gostoso sair em outros movimentos. E é importante também fazer isso com os jovens, com as crianças, né? Vou falar de novo o pessoal do Ceará, que tem um trabalho muito legal dessas leituras nas praças, né? Então, como é importante mostrar que essa leitura não precisa ficar fechada ali nessas carteiras, né? Mas ela pode ir em outros ambientes escolares, e foi isso que nós fizemos. Um 9º ano, né? Que é geralmente uma idade desafiadora para a leitura, é uma leitura com ilustração, que também é um grande preconceito achar que esses jovens não gostam de livros ilustrados, eles adoram, né? Isso é um desafio a ser superado pelo adulto, não pelo jovem, que vai ser uma literatura menor, porque eles são maiores, uma grande bobagem, tá? Eles gostam tanto quanto os pequenos, e gostaram demais desse livro, que é um livro muito interessante de ser trabalhado. Pode passar, João. E aí, pessoal, aqui não é uma sequência didática, é um percurso de um olhar literário que eu sempre tento fazer, afinal de contas, como eu disse para vocês, eu dou aula do 1º ao 9º e também faço algumas formações de outras idades. Então, parece básico, mas eu acho que é muito importante pensarmos nesse percurso literário para essa formação do leitor crítico. O que eu vou ler, né? O que esse livro vai trazer de interessante desse repertório, desse movimento literário? Para quem eu vou ler? Esse livro é muito grande, vou ler ali para criança muito pequena, né? Esse livro está num movimento interessante para essa turma que eu vou ler, porque às vezes a Nádia falou, eu tenho um 5º ano, eu tenho 3 5º anos. Os 2 5º anos da manhã, eles são totalmente diferentes do 5º ano da tarde, que a minha escola é muito seriada, né, manhã e tarde. Eu não faço muitas vezes a leitura que eu faço de manhã, eu não posso fazer à tarde, porque tem outros movimentos, então é importante isso. Quanto tempo eu vou ter? Eu dei uma aula uma vez por semana. É complicado, principalmente para o pequeno, eu ficar nesse movimento de ler no outro dia, porque vai passar uma semana, muitas vezes eu vou perder esse feedback, mas para o grande pode ser que seja interessante ficar com esses movimentos de como vai ser a continuidade dessa leitura, qual que é o clima, às vezes eles vão atrás do livro para saber, né? Fica nesse movimento interessante, mas é importante saber quanto tempo eu vou ter, né? Se eu vou fazer um trabalho numa aula, se eu vou fazer em mais aulas, qual ambiente é minha proposta, né? É importante preparar o ambiente para uma contação de histórias, por exemplo, se você quiser fazer, é importante. Tem gente que tem o tapete literário, tem gente que tem aquelas chaves que faz o movimento, a criança já sabe, tem um baú para abrir e escolher o livro que vai ler. Formar esse ambiente e combinar a proposta com o aluno. Hoje nós vamos fazer uma leitura, hoje vocês vão participar, vocês podem escolher dessa vez, outra vez eu vou escolher. Esses combinados, eles são muito interessantes, porque aí eles se sentem fazendo parte, né? Percebem qual a sua intenção, né? E percebem a importância, como eu disse lá no começo, de além do nosso mundo, né? A Cecília Meirelles tem uma frase assim, né? Que para você ler para criança, você tem que buscar a sua infância. Mas você não pode esquecer que você é adulto, para que aí ele faça esse combinado com o adulto. Então, é importante você mergulhar nesse movimento e acreditar nessa leitura que ali você está fazendo, né? Ser sensível para fazer sentido, né? Ter essa sensibilidade dessa linguagem,
desse repertório, não precisa mudar, não tem que ser uma leitura totalmente fácil, como eu disse, ela deve ser desafiadora, inclusive nos vocabulários, mas é importante ter esse movimento interessante para a criança. Pensar e entender a materialidade do livro. Nós vamos mostrar alguns exemplos daqui a pouco, mas esse livro sanfonado meus alunos gostam muito. E aí dá para ler de um lado, dá para ler do outro, dá para a gente pensar que são duas histórias, que é uma história só, que porta é essa que abre, como que é essa narrativa. Então, trabalhar, conhecer a materialidade do livro, que cada vez mais estão vindo livros com propostas diversas. Muitas vezes eu fico na capa do livro conversando, né? O Saga Trisui Norana, que eu vou trazer daqui a pouco, é um livro que dá para a gente ficar na capa, trazer essa metaficção, trazer essas possibilidades, dessas intertextualidades que trazem esse livro. Então, é isso, assim, explorar o livro, não ter pressa de explorar esse livro e respeitar ali a materialidade desse livro, né? Perceber esses desafios, ler antes, ter esse movimento e quebrar esses silenciamentos. Trazer narrativas, como eu disse, de diferentes povos, no nosso caso, principalmente, que muitas vezes nós tivemos esse impedimento, esse silenciamento dos povos indígenas, das literaturas de matriz africana, não somente em dias e meses temáticos, mas nessas leituras deleites e nessas leituras diárias, né? Trazer essa relevância, essa potência para os nossos estudantes, ampliar os horizontes deles, mostrar a riqueza dessas literaturas, preparando esse ambiente e pensando que toda narrativa tem começo, meio e fim. O que eu posso fazer para esse começo, para esses movimentos no meio, principalmente quem for contar uma história, né, fazer essa dramatização, pensar nesse começo, meio e fim, e nesse construir e desconstruir. Muitas vezes a gente tem uma narrativa ali, e aí o estudante, não assim, terminou, né, Nado, já fica, o que você entendeu? Não, nada disso, porque muitas vezes o professor tem essa ansiedade, nada disso. Mas permitir que eles construam também possibilidades de narrativa, e eu aprendo demais com meus estudantes, eles trazem repertórios que eu nem imaginava de uma leitura que eu faça, porque eles são muito menos engessados que nós adultos, então eles têm uma amplitude imagética muito mais simbólica e muito mais interessante que nós. Pode passar, João. E aí eu sempre trago Paulo Freire, que é o nosso patrono maravilhoso de nós, educadores, né? E é preciso que essa leitura seja um ato de amor, sim. E esse ato de amor, dessa generosidade, desse compartilhar, de entender que essa leitura de mundo, como ele fala, precede a leitura da palavra, que eles têm muito a dizer, que eles não são um depósito que a gente vai lá depositar os nossos saberes, não, é tudo compartilhado. Nós somos facilitadores dessa leitura, dessa literatura, e esse engajamento, essa parceria, que sim forma esse vínculo, né? Essa pedagogia da autonomia para eles e esse vínculo entre professor e ali o seu educando, tá? Pode passar. Trago também o Mário Quintana, que é muito triste, né? Quando a pessoa sabe ler, ela aprende a ler e não lê. Então, tem que ser um desafio, não tem que ser só para o professor de língua portuguesa. É muito complicado, muitas vezes, que os professores de pedagogia, por exemplo, né, de anos iniciais, tem poucas literaturas em algumas universidades, algumas faculdades. É importante repertoriar cada vez mais, com boas formações. E hoje nós temos trabalhos e livros, né, principalmente com esses livros que vêm através das ODS, de boas literaturas para ciência, para geografia, para história. Tem que ser um pacto e um projeto ali daquela escola, porque quem lê melhor vai fazer uma prova melhor de ciência, geografia, de história, de matemática, vai saber fazer essas resoluções de problemas e também vai ser um sujeito ativo, empoderado no seu espaço escolar. Então, não pode ser apenas de um professor ali que vai fazer tudo. Tem e deve ou deveria ser um projeto coletivo dos espaços escolares. Pode passar.
Trago também Emília Ferreiro, né? Que esse ler não é decifrar, escrever não é copiar, ele é muito além disso, né? É muito triste quando você vê ainda alguns movimentos achando assim, o aluno, ele sabe ler porque ali ele foi no movimento somente de uma sondagem ou somente de saber escrever. Não, ali ele abre o mundo, ele abre possibilidade, ele é um sujeito de direitos, ele vai saber colocar ali os seus pontos de vista, ele vai saber ali seguir os seus caminhos, os seus movimentos. É muito importante ir além de achar que somente é isso, né? Ele somente é capaz de ler uma palavra. Não, ali ele vai conhecer um gênero, um autor, ali ele vai se identificar, ali ele vai abrir horizontes de possibilidades, e é esse movimento. Rubem Alves também trouxe aqui nas minhas referências tão importantes, né? Que as escolas deveriam se dedicar menos ao ensino das respostas certas e mais ao ensino das perguntas inteligentes. É bom quando a leitura mexe, quando ela movimenta, quando a criança sai lá querendo saber mais, querendo pensar como que vai, né? Finais abertos, para onde vai essa leitura? O que eu posso fazer com ela? Movimentar, mexer, enriquecer essa criança, esse jovem, essa infância. Pode passar. E aí, para nós ficarmos nesse movimento aqui de mostrar nossos livros, algumas possibilidades, um livro deve ser um machado que quebra o mar gelado em nós, né? Hoje nós temos crianças muito sensíveis nesse pós-pandemia, com crise de ansiedade, com movimentos ali parece que elas ficaram adormecidas nesses 2 anos, então muitas vezes, quando damos aulas para um 7º ano, parece que eles ficaram ali no 4º, 5º ano, né? Parece que eles perderam não só conteúdo, mas esses movimentos de amadurecimento, e eu acredito que muito a literatura pode ajudar nesses movimentos. Ela pode trazer possibilidades de fortalecimento do ser humano, porque o que é um movimento de humanidade mais importante, mais rico, mais verdadeiro? É a literatura, né? De todas as possibilidades que a gente tem na nossa vivência, é a literatura que nos mostra o que mais nós temos de humano. Então, é importante que as crianças, com jovens, que nós adultos, sempre tenhamos essas possibilidades de ricas literaturas, né? Como eu disse que é um trabalho de formiguinha, não é fácil, como a Nádia mesmo falou, nós temos o desafio de outros repertórios, de outras tecnologias, mas vamos tentar também usar essas tecnologias ao nosso favor, se assim for interessante, mas jamais esquecer que nós temos um papel primordial, maravilhoso e muito rico, que é o de ser um professor, no nosso caso, né, e de alguns que estão aqui, educadores que podem sim fazer a diferença na realidade desses jovens, dessas crianças. Agora, João, eu acho que é o movimento da gente, nós mostrarmos o livro. Se você puder passar só para a gente ter certeza, aí eu acho que era legal. Isso, ele não compartilhar para a gente mostrar melhor os livros, né, Nádia? Isso. A gente reservou um tempinho aqui para o final, né? Para que a gente pudesse mostrar algumas obras, né? E que aí a gente vai fazendo aí esse troca-troca aí. Eu falo um pouco, você fala um pouco. Isso, se você quiser tirar de compartilhar, João, que aí eu acho que o pessoal vê melhor os livros. Não, ainda não Legal. posso, não, Marina. Aí. Deixa eu já compartilhar a lista de presença. Aí, ó, já perguntaram da lista, tá aqui. A lista de presença. Bom, eu trouxe algumas obras, né? Algumas interessantíssimas, como essa aqui, O Livro Negro das Cores, né? Que é uma obra que, se vocês puderem observar, deixa eu passar. Ela tem o texto verbal aqui, mas tem também o texto em braille, né? Então, são as texturas que possibilita a criança de ler o texto verbal,
ou de ler o texto em braille, né? E aqui a ilustração é toda tátil, né? Então, é uma obra muito, né, muito potente, assim, para ser levada na escola, e que traz esse exemplo de materialidade. A gente está falando bastante aqui de materialidade, porque eu e a Paula estivemos em uma disciplina, né, Paula, com a professora Diana, e estamos encantadas aí, então é Descemos um embebidas, universo. né? Então, e a gente só sabe falar disso agora, então a gente vai falar disso até o final, aquelas, né? Pode falar uma aí, você Vou fala uma, falar. fala Eu vou outra? começar com uma do lobo, porque eu adoro lobo, gente. Sou a louca dos lobos, né? Mas eu não trouxe só lobo, tá? Fiquem tranquilos. Esse eu tinha falado em algum momento, Saga Atriz Suinorana, que puxa quem, gente? Quem vocês lembram aí? Escrevam aí. Que autor vocês lembram quando ouvem essa palavra? Guimarães Rosa? Que eu sempre lembro. E aí, gente, esse livro é muito A interessante. Nayara falou, ó, Nayara, Marina, Ah, Elisete, então, é isso aí. Guimarães Rosa. Esse livro, ele parece a história dos três porquinhos, tá? E aí ele vem para a história dos três porquinhos. Vem um lobo bem grandão, ó, um lobo bem bravão. Tem os porquinhos aqui. E aí o lobo chega bem bravo, ele quer ali destruir as casas, bem ativo uma releitura dos três porquinhos. E aí ele vai, ele vai. Só que de repente chega uma coisa que eles não sabem o que é. E aí depois a gente descobre que é a lama. E a lama destrói tudo. A lama invade. E a lama leva tudo. As casas, o lobo, os três porquinhos, que é uma referência, já vou falar pelo tempo, né? Da questão ali de Mariana e Brumadinho. E aí o final, ele tem uma fala muito forte na quarta capa. Ele fala assim, para eu passar para Nádia. O recado da Terra chega quase sempre sem aviso. E o que era história viva, né? Que era aquela história, ele coloca até com E, né? Que era uma história inventada, que a gente usa pouco, mas para dar essa diferença, a história ali dos três porquinhos, urdida no sem tempo, da fábula vira história morta, soterrada pela notícia. Às vezes o homem pode ser o lobo do lobo. Pronto, voltei. É o livro que traz muitas falas para os estudantes, repertoria demais, né? Até chegar aqui, eu falei, eu fui mais rápido pelo tempo, mas é para chegar de onde o que é essa lama, de onde vem essa lama, né? Que destrói sonhos, narrativas, fantasias, e vem a realidade dura, né? Repete o nome do livro, Paula, para a Daniele. Eu vou digitar lá, pode ir colocando. Tá. Bom, para dialogar, né? Eu fui ali rapidinho buscar para dialogar com essa obra que a Paula trouxe. Tá vendo como é possível um percurso de leitura dentro da escola, né? Um planejamento que tenha alguma coerência, né? Então, a gente vai percebendo isso nas obras, né? As obras também vão dialogando entre si. Então, eu trouxe esse Um Dia, um Rio, do André Neves, que tem também toda essa questão da invasão, né? Da lama, do Rio Doce, né? E começa com uma epígrafe muito bonita, deixa eu achar aqui. Peraí. Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia, e para onde ele vai, e de onde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Fernando Pessoa. Então, é uma homenagem ao Rio Doce, e aí dialoga perfeitamente, Paula, com essa obra que você trouxe, e aí você falando, eu lembrei, fui lá buscar. Pode ir aí.
Ó, vou mostrar mais um lobo, tá? Este é o lobo. E esse é legal, pensando na materialidade do livro, era um livro de capa dura e era um livro bem, assim, longe, comprido, assim, digamos assim, né? Que traz bem esse lobão, assim, para dar essa dimensão mesmo. Como eu falei, que muitas vezes nós ficamos na capa, né? Perguntando para esse estudante por que é a capa desse jeito, né? Trazendo essas perguntas. Não vou chegar lá na olha, gente, essa capa é dessa forma? Não. Por quê? O que vocês acham? Né? Por que essa capa é desse jeito? Por que ela é assim, desse tamanho diferente das outras? É importante pensar nisso, do que só ficar dando respostas, né? E aí, esse é o Chapeuzinho Vermelho, aí ele vai indo. E esse é o lobo do Chapeuzinho, não está, mas ele não está aqui. E aí ele vai indo, ó, gente. E o lobo vai diminuindo. Vai fazendo essa brincadeira tão interessante que as professoras nos anos iniciais tanto falam desse brincar com relevância, com sentido, brincar interessante, né? Aí vai trazendo a princesa, este é o lobo, a princesa não está mais aqui. E aí todo mundo vai saindo a partir do momento que esse lobo chega. E aí no final, a gente vai vendo o lobo cada vez menorzinho, ó. Aquele lobão vai ficando esse lobinho bem pequenininho. Ei, seu lobo, quer brincar? Aí ele fica todo feliz, porque na verdade ele não queria espantar ninguém, não. Ele queria era ficar com todo mundo ali, ó, tá vendo? Com a princesa, com o príncipe, os três porquinhos, ele queria ficar e brincar com todo mundo. Então é esse jogo, né? Esse multiletramento que a gente fala tanto, que é muito interessante, né? Por que esse lobo vai diminuindo, né? Porque, na verdade, ele queria era ficar com todos ali na narrativa. Sem ele não tem narrativa, sem os outros também não tem, né? Que legal. E aí eu, né, tô super aí no seu movimento, trouxe outro para dialogar com esse também, que é um compridão, que você conhece, né, Paulo? Bárbaro, do Morricone. Morricone todo mundo também adora. E aí ele brinca muito com esse formato do livro, né? Na verdade, ele faz uso da forma do livro para poder contar a história, né? Então, o Bárbaro, ora está em cima, ora está embaixo. Vai fazendo uso desses espaços do livro e a gente vai acompanhando aí a história do Bárbaro e seguindo, e eu vou dar, assim, o spoiler do final, só vou pular umas páginas, né, para a gente não mostrar tudo, mas o Bárbaro vai seguindo, né, ó, fazendo uso de todo esse espaço, e a gente vai pensando, né, e fazendo as provocações também para as crianças, né, por que ele está em cima, agora ele está embaixo, né, o que está acontecendo, será que ele está voando, né, vamos observar a capa do livro, será que ela traz indícios para a gente, né, então a gente vai aqui, ó, observa essa capa com essa linha, né, atravessando o cavalo. E aí eu vou direto aqui para a última página. Sumiu a última página. Espera aí. E aí, penúltima página, aparecem mãos grandes, né? E as crianças, nossa, Pro, é Deus que apareceu. Né? Tem essas metáforas, né? Que as crianças... E aí a gente percebe o que era esse cavalinho e o pai pegando a criança e levando embora. Eu Então, adoro. também um exemplo magnífico, né, do uso dos espaços do livro. Então, Ô, Nádia, vai colocando o nome do livro aí no chat, que aí eu vou tá. passando o meu. Gente, esse é o Lobo Negro, que é um livro imagem, tá? E aí ele traz bem essa sombra do lobo, né? O menino tá andando, é um livro em preto e branco,
O menino está andando ali, nós perguntando para esse estudante, eles trazem que parece uma floresta, né? Alguns trazem uma floresta mal assombrada, outro que está tá nevando, cada um vai trazendo. E aí ele vê essa sombra desse lobo. Ele percebe que tem alguma coisa ali, né? Ele está aqui e o lobo está aqui. E aí ele vai andando, ele vai sentindo, aí a criança vai falar, realmente está no frio, porque aqui tem neve, né? E aí ele vai andando, e aí ele vai sentindo mais o lobo perto, ele vai ficando com mais medo. E aí tem essa imagem desse lobo aqui. Histórias com livre-imagem são muito interessantes, porque além de democráticas, elas ampliam mais, né, essas respostas, essas repercussões com as crianças. Ele olha para trás e fala, agora não vai dar, esse lobo vai me pegar. E aí tem essa cena que geralmente eu falo, gente, vou fechar o livro, amanhã a gente volta. Não, professor, o que aconteceu? Ficam desesperados, que eu fico brincando, como eu disse para vocês, esse brincar com sentido, trazer esse clímax. E aí ele descobre que, na verdade, esse lobo estava tentando salvá-lo, porque estava caindo ali uma árvore perto dele. E o lobo salva sua vida. E eles ficam amigos. Quebra expectativas, né? Quebra aqueles movimentos. E a criança gosta demais, é muito interessante. Geralmente eles pedem para ver de novo, porque aí eles estavam com um final na cabeça e a gente bagunça toda aquele movimento deles. E isso é muito legal. Do que histórias fechadinhas, né? Por muitas vezes, crianças pequenas, bem pequenas, vinham aqueles livros sem sentido, como eu falei, sem começo, meio e fim. Jamais. Tem que ter uma estrutura interessante narrativa, respeitando a idade, mas para todas as idades. É. E para finalizar, não sei se a gente vai finalizar agora, Paula, mas eu Você resolvi mostra um, eu trazer. mostro o outro, a gente finaliza? Ou finaliza com o seu, né? Pelo horário também. Vamos ver aí, ver aí. Eu trouxe o Max, né, De Onde Vivem os Monstros, é uma obra bastante conhecida, né, do Maurice Sendak, que foi agora reeditada, republicada pela Companhia das Letras, e é também um exemplo muito inicial mesmo, né, do Maurice Sendak, de fazer esse movimento de contar a história por meio também dos espaços do livro, né? Então, eu não vou mostrar o livro aqui agora, mas eu vou falar um pouquinho sobre. A gente achou a versão feminina do Max, né? Então, eu queria trazer esse contraponto aí. O Max é um menino que resolve, né, desafiar, né? Desafiar a mãe, né? E aí a mãe manda o menino para a cama sem jantar, né? E aí a gente encontrou a versão feminina do Max, e é esse que eu quero mostrar, que é esse lindo aqui, que é a grande viagem da senhorita Prudência, né? Então, a senhorita Prudência, a gente brinca, né? Como se fosse a versão feminina do Max, porque ela vive num mundo de fantasia, assim como o Max. Só que esse livro, ele tem um aproveitamento também, não sei se posso dizer com essas palavras, né? Mas um aproveitamento aqui tem todos esses cortes, né? Todas essas palavras, e a mãe da Prudência querendo chamar a atenção dela, e ela não quer escutar, né? Coloca a mão nos ouvidos, e assim como o Max, ela vai para um outro universo, né? Então, vai mergulhando cada vez mais, ó, tem uns recortes aqui, eu não sei se dá para ver, e é uma obra assim linda, perfeita. Eu fiquei pensando também, quando eu vi essa obra, tem umas transparências, né? Toda essa brincadeira com as páginas transparentes também, e eu fiquei pensando
quando eu vi essa obra, também naquela música dos Beatles, né, que é Dear Prudence, né, que é a querida Prudência, né, que tem que sempre estar ali tomando cuidado com tudo, e uma hora ela, né, vira louca. E aí inspirou muito, acho que o nome dessa obra aqui, achei bem interessante trazer para finalizar, não sei. Tem outra aqui, ó, rapidinho, que é, como a Paula mostrou, aquele do Rampazzo, né, que é em acordeon, né, meio sanfonado. Tem esse aqui também, que é a Tromba, do Tino Freitas, que vai se desdobrando. Então, é uma história bem curtinha, acho que dá para a gente contar aqui, para fazer uma finalização bacana. Então, eu não vou levantar, mas é uma história para ler de pé, tá? Então, a história que conto agora é verdadeira e dou fé. Para desdobrá-la, peço que leia em pé. Nasceu uma tromba gigante na cara do meu tio Zé. E aí a criança desdobra. Parece que foi feitiço da velha Salomé. Nasceu uma tromba gigante na cara do meu tio Zé. Do alto do seu bigode até a pontinha do pé, nasceu uma tromba gigante na cara do meu tio Zé. E aí você desdobra. Pesava 80 quilos, o mesmo que um jacaré. Nasceu uma tromba gigante na cara do meu tio Zé. Diariamente acordava com o cheiro do seu chulé. Nasceu uma tromba gigante na cara do meu tio Zé. É preta, azul, cinzenta, magenta, nojenta, diziam até. Nasceu uma tromba gigante na cara do meu tio Zé. Gostava de tomar sopa, mas nunca usava colher. Nasceu uma tromba gigante na cara do meu tio Zé. Um dia pegou uma gripe de tanto chupar picolé. Nasceu uma tromba gigante na cara do meu tio Zé. De tão febril e doído, ficou entupido e lelé. Nasceu uma tromba gigante na cara do meu tio Zé. A caminho do hospital, tropeçou, espirrou, atchá! Sumiu a tromba gigante, ficou só o meu tio Zé. Assim acabou a história. Se você leu de pé, peraí. Se você leu em pé, ficou com uma tromba gigante da cara do meu tio, na cara do meu tio Zé. E aí, o código de barras do livro é o bigode do tio, ó. Então, quando você lê o livro em pé, você fica com todo esse visual aqui, né, da tromba, bem aqui na sua cara. E a criança, que aqui a adulta foi vestir, arrebentou, né? Mas a criança, ela pode vestir aqui essa obra. Eu acho maravilhosa, do Tino Freitas. Muito, que é o que nós falamos, né? Conhecer o livro para explorar, para se tornar interessante. Tem esse também, O Menino que Virou Chuva. O Menino que Virou Chuva, ó, que quando chegou na sala de leitura ninguém queria. Até descobrir que dava para fazer, ó, como se fosse um cinema stop motion, tá vendo? E dali conversamos dos movimentos, da ansiedade, dos medos, de como esses movimentos trouxeram e trazem para essa criança que a literatura conversa com eles. Acho que é isso aí, né, Nádia? Já estouramos o tempo. Obrigada, pessoal. Espero que humildemente nós tenhamos compartilhado um pouquinho aqui das nossas falas e contribuído aí para a realidade de vocês, tá bom? Parabéns, Paula. Parabéns, Nádia. Excelente mini curso. Muito bom. Obrigada, obrigada. Obrigada, pessoal. Nós agradecemos, eu e a Nádia, e até a próxima, viu? Obrigadão.